Às vezes a gente acredita que está incluindo, mas no fundo só está permitindo que alguém permaneça no espaço. E na educação física isso é mais comum do que a gente imagina. Hoje eu quero conversar com você, sem pressa, sobre 3 coisas que mudam completamente nossa prática profissional: a história da exclusão, a inclusão, a diferença entre integração e inclusão e por que a forma como falamos influencia nossas aulas. Se você estuda de educação física, isso é sobre a sua formação. E se você já atua em escola, isso é sobre a sua responsabilidade. Meu nome é Mariana e fica comigo que eu vou falar um pouco sobre o caminho da exclusão à tentativa de inclusão. Durante séculos, as pessoas com deficiência foram excluídas da sociedade. Em alguns períodos da história, elas foram inclusive eliminadas, outras eliminadas em instituições, passando a ser toleradas, mas espaços separados. E isso denominamos segregação. E dentro da educação, isso se reflete em classes especiais, escolas específicas e alunos afastados das escolas dentro das aulas de educação física. E a lógica era simples, porém cruel. Primeiro você se adapta, e depois talvez você participe. Mas com o tempo, principalmente a partir do final do século XX, e com documentos, exemplo da Declaração de Salamanca, promulgada em 1994, essa perspectiva passou a mudar. E a pergunta deixou de ser como essa pessoa pode se ajustar à escola e foi substituída por como a escola pode se reorganizar para acolher essa pessoa. E é aqui que nasce uma distinção essencial. Integração não é inclusão. Segundo o material do Tribunal de Justiça, o TJDFT, ele define como integração colocar a pessoa no espaço já existente, esperando que ela consiga se adaptar ao mesmo. Já quando falamos de inclusão, é necessário que o sistema se transforme para entender essa diversidade. Então existe uma colaboração mútua entre esses dois elementos. Dentro da integração, existe o ajuste à aula, na inclusão é a aula que se ajusta ao aluno. Ou seja, existe uma mudança de mentalidade que, por mais que seja sutil, é extremamente profunda e reflete principalmente na mudança de valores de uma sociedade inteira. Porque a educação física trabalha muito com padrões de desempenho, rendimento, comparação, corpos ideais, que isso já elimina muitos alunos sem deficiência, considerados normais, entre aspas, das aulas. Então, quando falamos de alunos com algumas limitações físicas e intelectuais, isso acaba reproduzindo integração quando a gente acha que na verdade é inclusão. Um exemplo comum é quando o aluno fica só marcando o ponto ou a atividade adaptada só para ele não ficar parado, ou ele é só colocado dentro de um exercício só para ele não ficar observando, porque ele está lá de forma passiva, porém ele não está tendo uma postura ativa que o leve a engajar, a crescer dentro da aula, porque o objetivo se perde totalmente. E isso não é inclusão. A inclusão de verdade acontece quando há um planejamento individualizado, regras adaptadas, recursos acessíveis e, claro, construídos de uma forma consciente, de forma que não se proteja o aluno demais, não se tenha pena, e sim garanta a ele autonomia, mas principalmente protagonismo, porque ele estar dentro da aula não é simplesmente uma obrigação, e sim um direito dele enquanto cidadão, um sujeito do processo. E outro detalhe extremamente importante nesse processo é como a linguagem muda e revela a nossa identidade. Ela se transforma de acordo com a transformação social e por isso ela é de importante atuação na mudança desses paradigmas em relação a pessoas com deficiências. E o próprio termo pessoa com deficiência foi pensado justamente para definir essas pessoas de uma forma que não colocasse deficiência antes da pessoa enquanto indivíduo, porque durante muito tempo termos como inválido, excepcional,
portador de deficiência foram utilizados de forma incorreta para definir essas pessoas. Porém, como já mencionado anteriormente, o termo correto utilizado atualmente é pessoa com deficiência. Ela não porta deficiência como se porta uma bolsa ou um objeto qualquer. Ela nasce com aquilo, porém essa deficiência, não define quem ela é. Quando se diz para a pessoa que é deficiente, mas é um ótimo atleta, um ótimo profissional, você está reduzindo a pessoa àquela condição. O correto é você dizer ele tem deficiência e é um ótimo atleta, porque uma coisa não exclui a outra. A linguagem muda a nossa prática e nossa prática muda a sociedade. Porque inclusão não é romantizar a diferença, não é fingir que somos todos iguais, não é um discurso bonito, e sim é reorganizar um ambiente de forma que toda a diversidade seja possível. E na educação física isso significa entender que corpos diferentes aprendem de formas diferentes.